Olá, 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 aqui é a Laísa do canal Laísa Maverick. Tentei gravar um vídeo sobre Halloween, mas eu fumei maconha e o vídeo não saiu. Talvez depois eu até poste aqui, mas no meio do vídeo eu tava esquecendo o que eu tava falando, então assim, whatever. Esse vídeo aqui vai ser sobre amor, sexo, drogas, todas as coisas que eu gosto de falar. Tem um tema nesse momento na minha vida que é sobre relacionamentos. E muitos amigos em volta de mim, terminando relacionamentos, e obviamente esses meus amigos fazem uso dos psicodélicos. E eu queria misturar aqui um pouco os temas porque eu acho que eu, pessoalmente, já terminei muitos relacionamentos por conta de trips psicodélicas. E eu acho que tudo isso, se a gente for olhar, assim, a big picture, né? O todo, a gente vê um tema em comum. E às vezes em relacionamentos, a gente tá com uma pessoa. E eu quero muito falar sobre isso porque eu acho que a qualidade dos nossos relacionamentos dita a qualidade da nossa vida. Se você não tem uma conexão boa com as pessoas em volta de você, você não vai se sentir bem dentro de você. O jeito que a gente se relaciona com as pessoas fala muito sobre a nossa personalidade, sobre aonde a gente está na nossa jornada. Ainda mais agora com a política, eu vejo muita gente, aquele ódio vindo pra superfície. Ontem eu tava conversando com uma amiga, ela falando que a amiga dela parou de falar com o filho, o homem para de falar com a mulher, a tia para de falar com não sei quem, e assim, existe uma certa incapacidade da gente aceitar onde as pessoas estão, e não só isso, mas de respeitar as diferenças, porque apesar de esquerda, direita, a gente, no fundo, a gente é tudo ser humano, e eu acho que essa seria, assim, a coisa. Não precisa nem ficar se perdendo em ideologia, em dualidade, em eu tô certo, você tá errado. Nós todos somos humanos e, como um organismo, a gente tem que trabalhar em prol da união e da harmonia. E aí eu queria. E nisso eu vejo também que depois desse vídeo, com certeza eu vou começar uma série sobre a dinâmica de espiral, e é um tema bem complexo. Não vão ser vídeos curtos, porque eu tenho estudado a dinâmica de espiral mais ou menos há 5 anos, então é um tema que vai tomar tempo, e meus vídeos aqui, eu tô no momento onde eu tô tendo que escolher a qualidade do vídeo ou tempo. E eu não quero, eu abri esse canal, não é da onde eu tiro a minha fonte de dinheiro na minha vida, então eu não tô falando aqui porque eu quero que mais pessoas me sigam. O que eu quero é que vocês tenham uma transformação dentro de você por conta de uma sementinha que eu tô plantando. Então eu não vou ficar gravando vídeo pequenininho. Se vocês quiserem gravar, assistir vídeos de 5 minutos ou que tenham uma menor qualidade, vocês podem procurar outros canais, que tem vários hoje em dia. Então eu não vou sacrificar a qualidade dos meus vídeos porque as pessoas não têm capacidade de prestar atenção num vídeo de 10, 20 ou 30 minutos. Eu mando muitos vídeos para os meus amigos hoje em dia, a pessoa fala, mas tem 1 hora. Eu falo, sim, se é um tema complexo, não tem como falar em 5 minutos. E a sociedade hoje em dia, a gente tem um problema enorme de comunicação, né? Então, todo mundo quer informação fast food, quer informação super rápida, em 2 minutos, 3 minutos. E simplesmente não tem como eu falar sobre os problemas aqui da sociedade em 10 minutos ou 20 minutos. Então, os vídeos da dinâmica de espiral vão ser longos, e se você tá procurando vídeos curtos, aqui não é o lugar. Mas voltando, esse conflito de relacionamentos acontece por conta de um conflito de valores, não é de opinião. A dinâmica de espiral mostra que cada pessoa tem os valores. E se vocês não sabem seus valores, pelo amor de Deus, eu vou postar um link aqui embaixo, que tem uma lista de valores. E nessa lista deve ter mais ou menos uns 100 valores. Eu vou mencionar alguns aqui para vocês escolherem. E nesses valores tem alguns que vai ter um asterisco, e esses que tem um asterisco significa que eles têm uma motivação mais, assim, superficial. Mas é muito importante a gente definir os nossos valores, porque às vezes a gente se vê em roda de amigos, ou em relacionamentos, ou em trabalhos, onde existe um conflito de valor, onde você tá num relacionamento, por exemplo, o meu relacionamento com meu ex-marido, ele valorizava muito dinheiro, e é uma coisa que eu não valorizo. Obviamente que eu gosto de conforto, eu gosto de... dinheiro significa liberdade, significa conforto. Eu gosto dessas coisas, mas eu não estou aqui para isso. Então, e eu sou pisciana, então eu sou mais desapegada do dinheiro. E isso não significa que eu não tenho dinheiro na minha vida. Eu tenho abundância, não posso reclamar de dinheiro, mas não é o foco da minha vida.
E eu vi isso como um dos, não só era um dos valores dele, mas estava no topo da lista dele. Então, essa fome dele por dinheiro ultrapassava qualquer coisa na vida dele. Então, com o passar do tempo, eu comecei a ver que os meus valores eram incompatíveis. Aí eu paro aqui para pensar, com 32 anos, depois de, sei lá, eu já tive mais ou menos uns 7 relacionamentos sérios, e eu começo a reparar nos valores de cada pessoa. E isso, hoje em dia, eu reparo muito nos valores dos meus amigos, porque as pessoas que estão em volta da gente, a gente é um produto do nosso ambiente, né? Nosso environment. Então, se a gente tá num lugar onde as pessoas têm um certo valor, se a gente não define os nossos valores acabam sendo os valores daquela turma ou daquele parceiro. Então, é muito importante a gente ir pra dentro da gente e ver o que que alimenta a nossa motivação. O que que me faz levantar da cama quando eu tô num dia que eu tô meio depressiva? O que que me tira da cama? Qual é uma vontade do quê? De ajudar as pessoas? É uma vontade de crescer profissionalmente? É uma vontade de crescer espiritualmente? É uma sei lá, tem vários valores, eu vou citar aqui os meus valores, só pra mencionar, e é interessante que os valores, eles mudam, né, de acordo com aonde você tá na sua vida. Os meus valores atualmente, o primeiro é amor, que é um valor que eu aprecio muito, mas que é muito difícil incorporar na minha vida, não amo todo mundo, mas é um, assim, tá... Igual o meu companheiro agora, é o que eu falei pra ele esses dias, que eu aprecio ele porque eu vejo o jeito que ele me trata e o jeito que ele trata as pessoas. Ou seja, ele não me trata bem porque ele tá tendo algo em troca no relacionamento. Ele me trata bem porque é o que ele tem dentro dele. Então ele tem um coração muito bom, e não só comigo, mas com a família dele, com as pessoas em volta dele. E ó, isso é uma coisa que eu aprecio muito em relacionamentos. E eu já estive com pessoas que são super grossas, que tipo, ela tá no relacionamento comigo, mas chega ali, ela trata... o garçom super mal, sabe? Então, já dá pra ver um parâmetro, assim, da onde a pessoa tá na jornada dela, né? Então, um dos meus valores, o primeiro é amor, o segundo é honestidade, e esse dentro de honestidade não é honestidade com as pessoas em volta de mim, é honestidade comigo mesma. Comigo, o relacionamento que eu tenho comigo, quão verdadeira eu sou comigo mesma. E eu tento ser muito transparente aqui nos meus vídeos, porque é um dos meus valores. E eu não vou gravar um vídeo aqui fingindo que tá tudo bem, quando os meus últimos vídeos vocês podem ver que eu não tô muito bem, o que eu acho que faz parte da jornada de ser humano, a gente passar por dificuldades, né? Na verdade, hoje em dia eu aprecio as dificuldades porque eu sei que eu vou sair melhor daquilo. Então, tem assim uma certa... quando eu passo por alguma coisa difícil, tem aquele momento de paz dentro de mim que fala, você tá passando isso porque vai chegar algo melhor na sua vida. Seja um término de relacionamento, sair de algum trabalho, se desconectar de algum amigo, sabe? Então eu aprecio muito a darkness, que é a escuridão, a minha sombra. Eu aprecio, eu abro espaço pra minha sombra, porque eu sei que eu só vou conseguir ser completa, e aí que vem a minha honestidade, de eu ser transparente com o meu processo, comigo mesma e com as pessoas em volta de mim. Então, amor, honestidade, consciente, né, consciousness, que pra mim é muito importante eu evoluir espiritualmente, eu evoluir o meu level de consciência. Então esse é um dos meus valores. Quando eu tô lá depressiva, eu tenho isso na minha mente, que tudo que eu tô passando vai elevar o meu consciente, mesmo que eu esteja sofrendo, que eu esteja chorando, que eu esteja depressiva, aquilo vai elevar a minha consciência, porque eu tenho o meu mindset de que tudo sempre muda pra melhor. Então um dos meus valores e quando eu falo de consciência, também é experienciar os psicodélicos, que eles fazem a gente acessar um level mais elevado de consciência. Então é um dos meus valores, é por isso que eu entro na trip psicodélica, é pra mergulhar lá dentro de mim, dentro do oceano do caos, da sociedade, do coletivo, pra tirar o tesouro, pra mim mergulhar nesse level de consciência que os psicodélicos abrem pra gente, é mergulhar no desconhecido e trazer algo de valoroso pra essa sociedade aqui. Então, um dos meus valores é consciência, amor, honestidade. Esses são os meus top 3, e depois eu tenho alguns outros que nesse momento da minha vida, liberdade, por exemplo, tá sendo um deles, que pra mim é muito importante, que uma vez que eu consigo ser honesta comigo mesma, que eu tenha liberdade pra ser eu mesma. E isso vem, assim, meio misturado com autenticidade, porque
se as pessoas em volta de mim estão me julgando, e eu já tive muitos amigos que julgam o jeito que eu sou, eles simplesmente não podem ficar na minha vida. E não é porque eu não gosto deles, é porque a gente tem um conflito de valores. Pra mim, eu ter a liberdade de ir e vir, de fazer as coisas do jeito que eu quero, de ter a minha mente aberta, pra mim isso é muito importante. Então, as pessoas que estão em volta de mim, coincidentemente, elas acabam gostando também desse valor que é liberdade. E eu tô falando aqui os meus valores, não é pra vocês copiarem de mim, é pra vocês entrarem lá na lista e pra dentro de você. Um dos valores muito comuns no Brasil, porque é um país que é mais voltado pro stage blue, né, da dinâmica de espiral, mas eu não vou entrar na dinâmica de espiral, que é muito complicado. Mas família é um dos valores muito importantes no Brasil, hierarquia, e eu vejo isso muito na minha família, que a religião é importante, a família acima de tudo, e quando pra mim não é. Hoje em dia, se alguém na minha família me desrespeita, eu tenho o livre-arbítrio de falar, não, esse não é o jeito que eu jogo, as regras aqui do meu jogo é diferente da sua. Quando eu converso com alguém, eu não grito com a outra pessoa. E eu já tive uma discussão com a minha mãe 2 anos atrás, que ela gritou comigo, e eu falei, mãe, você me desculpa, mas hoje em dia, na minha vida, ninguém grita comigo. E eu não vou aceitar isso de você só porque você é minha mãe. E eu joguei a real com ela. Eu falei, mãe, se você quiser participar da minha vida, se você quiser conversar comigo, você não vai alterar a sua voz. E ela entendeu, aceitou. Então, são valores, assim, diferentes. E eu vejo que religião é um dos valores, assim, para algumas pessoas da minha família. E eu respeito, mas isso não significa que são os meus valores. E também, você não precisa, se você tem um amigo que tem os valores diferentes de você não precisa julgar a pessoa, você não precisa brigar, você não precisa fazer nada. Você respeita a pessoa, respeita a opinião dela, porque a gente é tudo diferente um do outro. Agora, com essa onda da política vindo à tona, se a pessoa vota no Bolsonaro, é onde ela tá na jornada dela. Eu, particularmente, não posso votar num cara, um tema muito touching pra mim, que é muito, assim, que me emociona muito, é falar dos indígenas e do meio ambiente, tanto que eu não consigo nem começar a falar que eu choro. Mas, pra mim, um presidente que desmata o meio ambiente, e vocês podem postar suas opiniões aqui, não tá de acordo com os valores que eu vivo minha vida. Eu prezo muito a natureza, a minha conexão com a natureza. Eu acho que a gente só tá aqui por conta da natureza, que providencia ar pra gente respirar. Então, e eu tenho uma coisa com minha ancestralidade, minha bisavó, eu acho que era indígena. Eu tenho indígena na minha linha, né? Eu acho que todos nós temos, mas indígenas são umas coisas que tocam muito profundamente dentro de mim. E eu não consigo votar num presidente que mata os indígenas, que acha que eles têm que voltar pra civilização. Eu vejo um poder enorme na ancestralidade, no jeito que, na simplicidade que os indígenas vivem a vida deles. Então, não é um dos meus valores. Então, eu vejo um presidente que não tem os valores parecidos com os meus. O que eu vejo, os valores dele, é poder não é um dos meus valores, capitalismo, é desmatar pra fazer mais espaço, pra blá blá blá, que também não é um dos meus valores, hierarquia da família, é autoridade. Eu nunca respeitei a autoridade, desde que eu era pequena eu tinha dificuldade em ficar na sala de aula, porque pra mim eu achava um absurdo eu ficar numa jaula. Então, eu nunca gostei de autoridade. O Bolsonaro é a favor da autoridade, da hierarquia da família e blá blá blá, anti-homossexuais, e pra mim um dos meus valores é liberdade. Eu quero ter a liberdade de ser eu mesma. E eu também dou a liberdade pras pessoas. Se você é gay, se você... Pra mim não interessa. Você tem a liberdade de falar. Porque eu quero ter essa liberdade pra mim. Então, eu quero que as pessoas também tenham essa liberdade. Então, não me importa, entendeu? Então, ele tem os valores diferentes do meu. Então, eu tô num momento da minha vida que eu vejo que esse presidente não tem os mesmos valores que o meu. Então, a pessoa que vota nele tem os valores diferentes do meu. Então não tem por que eu ficar ali interagindo com a pessoa, ficar discutindo, tentando convencer. É onde a pessoa tá. Então, eu vejo que a gente se perde muito nos valores, um conflito de valores. E quando a gente vai pra dentro da gente, a gente encontra os nossos valores... Ah, minha filha, o ouro tá ali, porque você tá tão alinhado e você vê que... a pessoa valoriza coisas diferentes de você. E é ok, a gente vai ter valores diferentes. Eu vou dar uma lidinha aqui nos valores da lista. Aventura,
Para algumas pessoas, sair aí na aventura é um dos valores. Arte, beleza. Hoje em dia que a gente tá nessa sociedade que beleza é um valor, para muitas pessoas é. Eu também valorizo beleza, aprecio, né? Mas não tá no meus top 5, não tá no topo das minhas listas de valores. Aprovação, tem gente que valoriza ser aprovado pelos outros, né? Não é um dos meus. É um valor, na verdade, low consciousness, né? Que tem uma consciência mais baixa. Clareza, comunicação, conexão, consciente, contribuição e impacto para a sociedade. Tem gente que valoriza controle, coragem, criatividade, excelência, fé, religião, Deus, família, fama. A gente vê muito hoje em dia, né, no social media. Tem gente que valoriza ser celebridade e ter fama. Tem gente que valoriza ter foco, ter liberdade, amizades, gratidão pode ser um dos valores, honestidade, honra, humor, independência. Assim, a lista é um pouquinho grande. Então, é importante a gente decidir esses valores. Eu acho que os psicodélicos ajudam a gente a chegar ali no nosso miolo e cavucar, porque esse caminho que a gente tá não é um caminho de adicionar mais coisas. Não é um caminho de... É um caminho de retirar coisas. Recentemente eu participei de um grupo de mulheres e eu vi muito elas falando sobre a essência, sobre tirar as coisas de cima da gente pra gente achar nossa força, né, como mulher. E aí eu fiquei pensando o tanto de coisa que eu tive que retirar de mim. Aí eu tava desabafando com essa mulher que fez a apresentação, né, lá no Dia das Bruxas. E aí eu falei pra ela, né, que eu tenho uma ferida, que eu fui expulsa da igreja, da ayahuasca, e aí ela falou, menina, se sinta orgulhosa, significa que você tá fazendo o seu próprio caminho, você não precisa de ninguém pra chegar a Deus, Deus tá dentro de você. Então a gente teve uma conversa assim muito, e aí eu vi que eu não fui expulsa da igreja católica por problema de gerenciamento, porque não chegaram até mim. Mas eu lembro que toda vez que eu sentava na frente do padre, ele falava, o que você quer confessar hoje? Eu falava, Jesus, por onde que eu começo? Por onde que eu começo? Na hora que eu bati na minha irmã, na hora que eu gritei pro meu pai. Então, assim, é muita culpa de religião que eu tinha dentro de mim, e talvez ainda tenho até hoje, né? Culpa de ter feito sexo antes do casamento. Ai, Jesus, agora é umas coisas assim que eu seria expulsa da igreja por conta de todos os pecados que eu cometi, né? Só não pude, mas eu vejo que todas essas instituições ou sociedade, ou mesmo ideologias, política, cria todas essas coisas em cima da gente que, meu Deus do céu, tem gente se matando por conta de política. Aonde é que você não consegue ver que ali é uma outra pessoa, é um outro ser humano, que tem uma mente completamente diferente de você. Do mesmo jeito que a gente é diferente no nosso exterior, por dentro, a nossa mente, o nosso cérebro é tudo diferente também. Então, é uma falta de apreciação das diferenças. E não só falta de apreciação, mas é uma falta de respeito mesmo, de você chegar, eu valorizo isso e você valoriza aquilo, então a gente não tem muita compatibilidade. Não significa que vocês têm que se respeitar, entendeu? Então é muito importante voltar para os valores, e quanto mais se chega no seu miolo, mais você vê que é uma caminhada de retirada de entulho de cima de você. Entendeu? É retirada as normas da sociedade, o que a ciência botou na sua cabeça, que hoje em dia você vai no médico, o médico pensa que é Deus, né? A nova religião do momento é a ciência. Então, a gente, na dinâmica de espiral, explica essa transformação de o estágio azul valorizava muito a religião. E eu já vou começar um pouco de intro aqui para os próximos vídeos. O estágio laranja valoriza pensamento independente. E não só isso, mas valoriza a ciência, é mais o material. Então, e aí depois vem o estágio verde, que valoriza mais a comunidade, o espiritual. Então, eu me vi transicionando. Quando eu tava no Brasil, eu era religiosa, depois eu passei por um período ateísta, que eu passei a acreditar só no Big Bang, que nada mais tinha sentido, era só a ciência explicava como é que a gente veio parar aqui. Então, e aí agora eu tô mais espiritual, que eu acredito que existe um Deus, mas não é o Deus que tá lá no céu, que vai me punir se eu fizer alguma coisa. Então eu acredito no Deus que tá dentro de mim e que também tá dentro de você. Então é uma profundidade assim que eu cheguei,
E eu tenho que identificar que algumas pessoas estão naquele Deus da religião, que elas pensam que elas vão ser punidas, que elas pensam que tem um inferno, e é onde aquelas pessoas estão. E como é que eu não vou entender isso se eu já estive no lugar daquela pessoa? Então, uma vez que você integrou os estágios, você começa a apreciar aonde as pessoas estão, e não só apreciar, mas você gera uma certa aceitação, que é uma coisa, é um tema que eu tenho trabalhado muito em relação a valores, porque a família a gente não escolhe, né? Os meus amigos eu posso escolher, mas eu quero ter um contato com a minha mãe, com meu pai. Então, eu já vi que existe um conflito de valores ali e eu não posso conversar sobre política com eles. Então, tem uma certa aceitação de onde eles estão na jornada deles. E um respeito também. E meu pai tenta conversar sobre política e eu falo, pai, lembra que a gente não conversa sobre política? Então, assim, existe um respeito. Eu não vou entrar numa conversa que eu sei que vai me machucar, porque ele é a favor do Bolsonaro, eu sou contra, e aí ele acha que eu sou Lula, e fica aquela bagunça, porque a pessoa só pode pensar, ou é esse ou é o outro. A pessoa não tem capacidade de se retirar da conversa e falar, e se eu não for nenhum nem o outro? Ontem eu tava escutando um podcast e o cara falou, na hora que a gente chegar à conclusão que esse é merda e aquele ali também é merda e um é pior que o outro, aí a conversa pode começar. Porque é onde a gente tá na política. E não só isso, mas eles fizeram a gente odiar a política, mas uma vez que você começa a estudar, você vê que tudo que existe hoje é por conta do governo, é por conta da política. Então, tudo que existe hoje serve um propósito. E sim, somos crianças brincando com fogo, não é perfeito ainda, mas a gente tá caminhando. E essa bagunça que tá rolando hoje em dia é pra gente chegar em algo maior, né? Então, é muito importante a gente saber os nossos valores quando a gente entrar numa conversa. E presta atenção aqui, uma coisa muito importante. Quando você tá tendo uma conversa com alguém, seja da sua família, seja seu parceiro, seja algum amigo, se você vê que existe um conflito de valores e que a pessoa tem a necessidade de estar certo, naquela conversa não existe espaço para expansão. A pessoa entra para a conversa querendo estar certo, querendo provar a opinião dela. E aí você percebe, assim, com a sua intuição que aquela conversa vai tomar um rumo, assim, que você vai se exaltar, a pessoa vai se exaltar, porque a pessoa tá tentando colocar a ideologia dela dentro de você e você tá tentando colocar a sua ideologia na pessoa. E esse tipo de conversa não tem espaço para expansão. Não tem espaço para expansão, porque não para duas pessoas que têm opinião diferente, para elas conseguirem crescer, precisa existir um espaço de silêncio, de absorver o que a pessoa tá falando, ao invés de escutar o que a pessoa tá falando e já jogar o que você acha, ao invés de realmente tentar entender o que a pessoa tá falando, precisa existir um espaço que é o espaço do vazio de crescimento e de expansão. Então, quando eu entro numa conversa sobre política com a minha mãe, que eu sei que ela não tá aberta a escutar o meu ponto de vista, eu não vou entrar naquela conversa, porque eu sei que ela não tem a capacidade de abrir um espaço de entendimento, e o intuito da conversa é ela provar a opinião dela pra mim, ela estar certa. O intuito da conversa não é eu vou falar compartilhar meu ponto de vista pra você compartilhar o seu ponto de vista e a gente crescer. Então a gente não tá ali no mesmo lugar, porque às vezes ela não valoriza crescimento igual eu valorizo, entendeu? Não tem esse negócio da sabedoria, que é um dos meus valores também. Então, assim, tem um conflito de valores que ela quer estar certa e eu não tenho a necessidade de estar certa. Inclusive, hoje em dia, se alguém me fala alguma coisa, em algum ponto da minha vida, uns 4 anos atrás, um dos meus valores era mente aberta, ter mente aberta. Então, tudo que todo mundo falava, eu absorvia. Eu não julgava, botava meu julgamento de lado e falava. As pessoas me falavam, ai, que eu tivesse experiência, que eu falei com não sei quem no meio da minha experiência psicodélica, eu escutava ali como se fosse real. Então, um dos meus valores já foi ter a mente aberta. E hoje em dia eu já pratiquei muito isso. Então, se alguém me fala alguma coisa e eu discordo, eu fico ali, escuto o que a pessoa tá falando e vejo o que eu posso falar e como é que eu posso crescer daquela conversa. Então, eu também não quero, o que eu vejo na política é que sei lá, suponhamos que eu seja Lula, não sou, mas suponhamos que eu seja Lula. Aí, todas as informações que eu recebo é a favor do Lula. Aí, o meu social media, o Facebook, Instagram, WhatsApp, que existe uma manipulação toda da mídia, né? Que muitas pessoas não sabem, através das mídias sociais. Então, existe a gente chama de confirmation biases aqui nos Estados Unidos, que é uma confirmação da sua própria teoria. Então, se eu acredito no Bolsonaro, eu vou ver mais e mais coisas
de gente do Lula fazendo mal pro Bolsonaro, ou só o Bolsonaro falando das coisas que ele vai fazer, que priorizam, né, Bolsonaro. E se eu sou Lula, eu vou ver. Então, eu vejo. Não tem como eu, na minha vida hoje, só ter amigos que são contra o Bolsonaro ou que são a favor do Lula. Então, algumas pessoas que eu conheço votam pro Bolsonaro. E eu tenho um relacionamento cordial com aquela pessoa. Eu tenho capacidade de respeitar porque eu entendo que a pessoa tem uma opinião diferente da minha. Então eu não vou tentar convencer aquela pessoa. E a gente se perde muito na... Às vezes a gente tem uma ideia fixa e a gente não tá aberta a mudar aquilo e nem aprender coisa nova porque a gente tá segurando naquela ideologia tão forte de que a gente não consegue se abrir para algo novo. Então, quando você alinha os seus valores, eu quero falar aqui um pouco de relacionamento também, que quando você tá num relacionamento com uma pessoa que tem os mesmos valores que você, é como se vocês estivessem indo pro mesmo lugar. Se eu valorizo isso e a pessoa também valoriza isso, a gente tá indo pro mesmo lugar. Agora, se eu valorizo isso, a pessoa valoriza aquilo, a gente vai começar a ter conflito, porque eu tô indo pra um lugar e a pessoa tá indo pro outro. O destino é outro. Então, existe muito isso em relacionamentos amorosos, que o casal não valoriza as mesmas coisas. E, obviamente, às vezes eles podem até ter opiniões diferentes, mas é muito importante que, igual hoje eu vejo nos meus relacionamentos, que eu não posso ficar com uma pessoa que não trabalha no lado espiritual dele, porque eu tô no meu caminho espiritual. E eu até gosto de homens que são mais racionais, que não se perde muito no meu de coisa imaterial, né? Que eu sou pisciana, então eu tenho uma certa dificuldade de ser mais racional mesmo. Então eu aprecio que meu parceiro seja racional, mas eu também quero que ele esteja no caminho do desenvolvimento, que ele tenha uma vontade de crescer como ser humano. E eu vi que muitos dos meus ex-namorados não tinham, né? O meu ex-marido, ele passou por um awakening depois que a gente passou pelo término, que ele sofreu bastante. O awakening dele veio, né? A parte da espiritualidade, não sei como é que ele tá agora, mas a gente começa a apreciar as pessoas melhores por conta das diferenças dela, que a gente tá aqui. Mas não só isso. Eu vejo muito, quando eu parei de beber álcool, por exemplo, eu vi que o grupo de amigos que eu tinha, eu falei, por que eu tô com esse pessoal? Que, tipo, não me interessa, eles não falam de coisas que eu gosto, e eu tenho que beber álcool pra ficar aqui em volta deles, pra tornar o negócio mais divertido, porque essas pessoas não são interessantes. Então eu tenho que beber pra deixar elas mais interessantes e pra participar disso aqui. Então você começa a questionar muita coisa quando você muda. Então, hoje, por exemplo, um dos meus valores são os psicodélicos. Então eu não posso ficar com parceiros ou ter pessoas em volta de mim que são contra psicodélicos. E eu já estive em relacionamento. Meu relacionamento com meu ex-marido, ele não gostava de psicodélicos. Eu fiquei afastada aqui 1 ano do meu canal. Culpa minha de não ir lá e ir nos meus valores. Aí eu sou bem aberta aqui, porque eu quero que vocês sejam abertos com vocês também. Onde é que eu tô pecando aqui? Eu tô, sei lá, meu marido, meu namorado, ou minha melhor amiga. Tem muito relacionamento aí que já devia estar acabando, entendeu? Não acabando no sentido, nunca mais vou falar com você. No sentido de, nesse momento, estamos indo em caminhos diferentes. É ok você estar no seu e é ok eu estar no meu, mas eu preciso de mais tempo pra ser eu mesma. Eu já estive em muitos relacionamentos onde as pessoas julgam o jeito que eu sou. Então, eu tive que cortar e falar, olha, esse é o jeito que eu vivo minha vida. E é ok que você não vive do mesmo jeito, mas também a gente não pode ficar conversando todo dia, porque eu não quero ficar ouvindo julgamento do jeito que eu vivo minha vida. Né? Então é muito importante pra gente não perder tempo na vida. E eu queria muito que eu tivesse alinhado os meus valores muito tempo atrás na minha vida, mas eu acho que tudo acontece exatamente do jeito que tem que acontecer. Tudo muda pra melhor. E a gente tá aqui nessa jornada mesmo que não vai chegar no momento onde é tudo perfeito. Então, essas dificuldades que vêm na nossa vida através de relacionamentos mostra muito sobre a gente. As pessoas são espelhos, né? As pessoas mostram muito sobre a gente. Então, hoje em dia, quando alguém vem falar as coisas pra mim, eu tento ver como se Deus estivesse falando através daquela pessoa. Como Deus, o universo, sei lá o que você acredita. Então, eu escuto muitas pessoas que estão em volta de mim. E não foi sempre que eu tive essa sensibilidade com as pessoas que estão em volta. E não só isso, mas escolha bem as pessoas que estão em volta de você. Não fique em roda onde você acha que não pertence. A vida inteira, minha irmã tava me lembrando ontem que eu sofri bullying na época da faculdade. Então, eu tinha valores diferentes desde muito tempo atrás e eu me julgava por ter valores diferentes. Então, não se sinta outsider, não se sinta o estranho.
essa sua autenticidade, os seus valores diferentes é o que faz você você. Então vai pra dentro do seu miolo e manda o mundo se fuder se for necessário. E nisso eu incluo, já me afastei de familiares, já me afastei da minha mãe e do meu pai, já me afastei da minha irmã. Eu acabei de vir aqui na casa dela, mas foi um relacionamento de uma dinâmica da família meio tóxica, que eu falei pra ela, olha, tem áreas que a gente pode se respeitar mais. E eu sou uma pessoa muito amorosa com as pessoas em volta de mim. E aí eu comecei a me perguntar, por que que eu não sou amorosa com a minha irmã? Por que que eu não tenho respeito com ela? Por que que as pessoas, ou às vezes até desconhecidos, eu trato melhor do que eu trato o meu pai, minha mãe e minha irmã? Então vamos ir pra dentro de mim e ver aonde eu posso mudar essas coisas. E eu cheguei à conclusão de que a melhor forma que eu poderia trabalhar no meu relacionamento com ela era através da distância. E, nossa, e agora a gente tá colhendo os frutos de um relacionamento que a gente tá se reencontrando com muito mais respeito, sabe? Eu me vejo pedindo desculpa por coisas que eu faço. Ela me ligou esses dias, falou, Laís, eu percebi que eu fiz aquilo, me desculpa. Eu falei, gente, é um processo difícil, mas é tão gratificante você ver que o relacionamento tá melhorando. É por conta de um respeito mútuo, de respeitar onde a pessoa tá na jornada dela, não ficar naquela mindset de que você tem que consertar o seu pai e sua mãe. Gente, hoje eu tô na minha vida, eu tenho minha vida, eu quero ter minha família, eu quero ter meus filhos, eu não vou ficar cuidando do meu pai e da minha mãe. E aceitar onde eles estão na jornada dela, porque metade da vida é o caos, é a loucura, é a coisa que a gente tem que trabalhar, tem que melhorar como pessoa, essa sede enorme que eu tenho de conhecimento, de estar lá em cima, de ser melhor, de elevar minha consciência, mas nós esquecemos da outra metade, eu vou fechar o vídeo aqui, que é o mundo é perfeito exatamente do jeito que é. Existe uma perfeição que se você não para pra perceber essa perfeição, você não celebra o seu crescimento. E aí eu tô no momento que eu tô me dando o direito de parar, de tomar um chá, de relaxar e de estar num relacionamento com a pessoa onde eu não tenho que consertar a pessoa. A pessoa tá ótima do jeito que ela é. Ela não tem que ficar mudando nada. Obviamente que a gente tem muito como crescer com pessoa, sabe? Mas não sair daquele mindset de querer consertar as pessoas. Porque se você pensar, é difícil mudar a gente mesmo. Como é que a gente vai conseguir mudar alguém? Então sair desse mindset que tem que consertar as pessoas. Ai, que ele não acredita no que o Bolsonaro tá falando. Deixa eu ir lá e dar um discurso pra ele, mostrar pra ele e consertar o jeito que ele pensa. Porque, não... Tudo é perfeito exatamente do jeito que é. Existe uma perfeição no caos, que é uma cola que mantém o universo junto, por mais que seja caótico, violência, guerra. Tem uma perfeição nesse caos, que é a inteligência, o mecanismo da fábrica da realidade, que faz com que tudo esteja junto e as coisas aconteçam com uma perfeição assim, que quando você fica em paz com esse lado de, tipo, eu tô com a minha irmã agora e observar ela do jeito que ela é, sem tentar mudar ela, sabe? Apreciar, aceitar as pessoas do jeito que elas são, sem precisar mudar, porque no final a gente não consegue nem mudar a gente direito. Como é que a gente vai... Obviamente, a gente consegue, né? Mas é um trabalho árduo. Por isso que vocês assistem esses vídeos, por isso que a gente mergulha na trip psicodélica. É pra mudar os nossos padrões. Então, como é que você vai querer mudar as pessoas? É tipo... É um buraco, é um abismo você entrar nessa de querer consertar as pessoas, de salvar as pessoas. E essa é uma parte aí pra outro vídeo, porque é um outro tema aqui também que tá na minha vida, que eu vejo essa necessidade minha e de muitas pessoas que eu conheço de salvar o parceiro no relacionamento. E às vezes a gente não vê que Deus tá trabalhando na vida daquela pessoa, o universo tá trabalhando ali, tem uma mágica acontecendo que você não tá vendo. Então é isso, nesse vídeo aqui eu... No começo eu nem sabia o que falar, mas eu queria compartilhar aqui um pouco, até porque eu falei que eu teria consistência e postaria uma vez por semana, mas eu tô muito empolgada pra começar o conteúdo da dinâmica da espiral. Logo mais eu vou ter entrevista também com outras pessoas, talvez eu vou fazer um trabalho com um amigo aí de falar sobre a dinâmica de espiral juntos, mas é um tema assim que... A dinâmica de espiral é como se você tivesse um óculos e você enxergasse através daqueles óculos e tudo fosse diferente. Você ganha novos olhos para enxergar o mundo. Então é um tema, assim, muito profundo, ajuda muito, assim, no caminho que a gente tá, é um modelo de evolução psicológica, que vai ajudar muito a trazer a clareza em qual o próximo passo na sua jornada. Mas dá uma olhadinha na lista de valores que eu vou postar aqui embaixo,
Nessa lista, você vai escolher 10 valores, que vai ser difícil escolher, porque a gente meio que se perde, né? A gente deixa a sociedade falar pra gente o que é importante. Mas quando você vai em meditação dentro de você mesmo, você faz aquele mergulho dentro de você na trip psicodélica, você acha, isso pra mim é muito importante. E aí você vai achar aqueles valores, você vai juntar 10, e depois desses 10 você vai juntar só 5, e aí desses 5 você vai organizar qual é o meu primeiro valor, qual é o meu segundo valor, qual é o meu terceiro valor, qual é o meu quarto valor. E aí você faz um brainstorming assim pra ver como é que esses valores impactam a sua vida. Aí você vai ver que muita parte dos seus desentendimentos da sua vida vem de de conflito de valores que você tem com as pessoas. Ah, essa pessoa não valoriza isso. Aí, tipo, eu tô num relacionamento com uma amiga e a amiga foi super grossa. Aquela amiga, ela não liga muito pra amizades. E é ok, ela não valoriza, mas eu valorizo a amizade. Então, pra mim é muito importante. E você quer que a pessoa valorize, mas não é um dos valores da pessoa. Então, você começa a ver que a maior darkness, né? A nossa sombra vem de um conflito de valores. E é muito importante a gente alinhar isso com a gente. Então tá, senão o vídeo vai ficar muito grande. Muito obrigada pelo trabalho que você tá fazendo em você. Isso assim, ai, eu fico fascinada com essas coisas, eu adoro. Isso dos valores vai mudando. A cada ano é bom você sentar, ou a cada 6 meses, se você é o tipo de pessoa que é cycle, igual eu, que começa a ler livro e escuta podcast, se você quer realmente crescer, a cada 6 meses vai lá e vê qual que é os meus valores nesse momento. Isso vai te ajudar tremendamente na sua jornada, vai limpar espaço para muita coisa desnecessária que a sociedade, a igreja, a hierarquia, a família, as pessoas botarem em cima de você. Vai ajudar a descascar e a cebola, né, tirar outras camadas para você chegar no seu meio. Posta aqui embaixo os valores de vocês, depois eu vou postar os meus também junto com a lista de valores, mas empolgada por vocês, e eu também vou aqui uma oportunidade para eu rever os meus valores também. Um beijo grande, até a próxima!